Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei ler o sermão da primeira dominga do Advento, escrito pelo padre Antônio Vieira. Nós temos informações sobre a data desse sermão, o dia que foi pregado, né? Segundo as notas aqui, está informando que foi pregado na Capela Real dos Passos da Ribeira, em Lisboa, a 27 de novembro de 1644, conforme se depreende da referência de André de Barros ao primeiro sermão do juízo final pronunciado pelo padre Antônio Vieira, naquele ano e lugar, de que resultou nobilíssimas damas da corte darem de mãos a todas as esperanças do século. Então, é pronunciado em 1644. Esse sermão é bem interessante e vale a pena que você possa conhecer essa obra magistral do padre Antônio Vieira. Então, passamos à leitura na íntegra desse sermão. Sermão da primeira dominga do Advento. Celum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. Que é um versículo de Lucas 21, que traduzindo seria: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E aqui ele começa então o sermão. Passará o céu e a terra, mas o que dizem as minhas palavras não passará. Com essa notável e não usada sentença, conclui Cristo Redentor nosso a narração do Evangelho que acabamos de ouvir. Diz que há de vir julgar e pedir conta ao mundo no último dia dele, e porque antes de o mundo ser julgado, há de ser abrasado primeiro e convertido em cinzas. Sobre o incêndio, o que há de consumir, cai a primeira parte da conclusão, Cerum et terra transibunt. E sobre a conta que depois promete, há de tomar a todo o gênero humano, cai a segunda, verba autem mea non transibunt. Estes são os dois maiores portentos que no teatro universal do juízo verão naquele dia homens e anjos. Ali se verá o princípio do mundo junto com o fim, e o fim junto com o princípio com o fim, em tudo o que passou, e o fim com o princípio, em tudo o que não há de passar. Parece dificultosa essa união em tanta distância de séculos, mas esse é e será um dos maiores milagres daquele dia, porque tudo que passou e deixou de ser e desapareceu com o tempo, como se não tivera passado ou tornar a ser de novo, há de aparecer com a conta. Se olharmos para todas as coisas quantas houve, há e há de haver no mundo, então se verá que todas passarão, transibunt. Mas se olharmos para essas mesmas coisas, as quais, como ressuscitadas com o gênero humano, hão de ser citadas com ele para aparecer em juízo, então se verá também, e com maior assombro, que nenhuma delas passou, non transibunt. Essas duas verdades, pois, cuja fé o mesmo Supremo Juiz com tanta expressão nos ratifica, estes dois desenganos a que tão mal nos persuadimos, os mortais, enquanto vivemos, e essas duas considerações do que passou e do que não há de passar, transibunt et non transibunt, serão hoje os dois polos, ou pontos do meu discurso. No primeiro, veremos que tudo passa. No segundo, que nada passa. No primeiro, que tudo passa para a vida. No segundo, que nada passa para a conta. Em dia tão grande, não pode o sermão ser breve. Aos ouvintes não peço atenção, mas paciência. Deus, a quem tomo por testemunha de que procurei não lhe dar conta do que hoje disser, se sirva de nos assistir a todos com sua graça em matéria que tanto toca a todos. Tudo passa e nada passa. Tudo passa para a vida e nada para a conta. A verdade e desengano de que tudo passa, que é o nosso primeiro ponto, posto que seja por uma parte tão evidente que parece não haver mister prova, é por outra tão dificultoso que nenhuma evidência basta para o persuadir. Lede os filósofos, lede os profetas, lede os apóstolos, lede os santos padres, e vereis como todos empregaram a pena, e não uma, senão muitas vezes, e com todas as forças da eloquência, na declaração deste desengano,
posto que por si mesmo tão claro. Sabiamente falou quem disse que a perfeição não consiste nos verbos, senão nos advérbios. Não em que as nossas obras sejam honestas e boas, senão em que sejam bem feitas. E para que esta condicional tão importante se estendesse também às coisas naturais e indiferentes, inventou o apóstolo São Paulo um notável advérbio. E qual foi? Tanquam non, como se não. Ut quia habent uxores tanquam non habent sint, et qui flent tanquam non flentes, et qui gautent tanquam non gautent, et qui emunt tanquam non possidentes, et qui ututur hoc mundo tanquam non utantur. Aqui é uma citação a 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. A tradução é a seguinte: que aqueles que tenham esposa sejam como se não a tivessem, aqueles que chorem como se não chorassem, aqueles que se regozijam como se não se regozijassem, aqueles que compram como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo como se de fato não usassem. E aqui o padre continua. Sois casado, diz o apóstolo, pois empregai todo o vosso cuidado em Deus, como se não fores. Tendes ocasiões de tristezas? Pois chorai, como se não chorares. Não são de tristeza, senão de gosto? Pois alegrai-vos, como se não vos alegrareis. Comprastes o que havíeis mister ou desejáveis? Pois possui-o, como se não possuíres. Finalmente, usais de alguma outra coisa deste mundo? Pois usai dela, como se não usareis. De sorte que, quanto há ou pode haver neste mundo, por mais que no toque, no amor, na utilidade, no gosto, a tudo quer São Paulo que acrescentemos como se não, tanquam non. Como se não houvera tal coisa, como se não fosse nossa, como se não nos pertencera. E por quê? Vede a razão. Praeterit enim figura uius mundi. Pois passa a figura deste mundo. Porque nenhuma coisa deste mundo para ou permanece, todas passam. E como todas passam e são como se não foram, assim é bem que nós usemos delas como se não usáramos. Tanquam non utantur. Por isso, a essas mesmas coisas não lhes chamou o oráculo do terceiro céu coisas, senão aparências. E ao mundo não lhe chamou mundo, senão figura do mundo. Praeterit enim figura uius mundi. Considerai-me o mundo desde os seus princípios, e vê-los eis sempre, como nova figura no teatro, aparecendo e desaparecendo juntamente porque sempre passando. A primeira cena deste teatro foi o paraíso terreal, no qual apareceu o mundo vestido de imortalidade, cercado de delícias. Mas quanto durou esta aparência? Estendeu Eva o braço à fruta vedada, e no brevíssimo espaço em que o bocado fatal passou pela garganta do homem, passou também com ele o mundo do estado da inocência ao da culpa, da imortalidade à morte, da pátria ao desterro, das flores às espinhas, do descanso aos trabalhos e da felicidade suma ao sumo da infelicidade e miséria. Ó miserável mundo, que se pararas assim e te contentaras com comer o teu pão com o suor do teu rosto, foras menos miserável. Mas não serias mundo se de uma miséria grande não passasse sempre, e por tua natural inclinação, a outra maior. Os homens, naquela primeira infância do mundo, todos vestiam de peles, todos eram de uma cor, todos falavam a mesma língua, todos guardavam a mesma lei. Mas não foi muito o tempo em que se conservaram na harmonia desta natural irmandade. Logo variaram e mudaram as peles com tanta diferença de trajos que cada dia de pés à cabeça aparecem com nova figura. Logo variaram e mudaram as línguas com tanta dissonância e confusão como a da Torre de Babel. Logo variaram e mudaram as cores com a diversidade das terras e climas, e com a mistura do sangue, posto que todo vermelho. Logo variaram e mudaram as leis, não com as de Platão, Solon ou Licurgo, mas com a do mais imperioso e violento legislador, que é o próprio alvedrio. Tudo mudaram, ou tudo mudou, porque tudo passa.
As vidas, naquele princípio, costumavam ser de 7, de 8, de 900 e quase 1000 anos, e que brevemente se acabou este bom costume. Então, o viver muitos séculos era natureza. Hoje, chegar não a um século, mas perto dele, é milagre. Tardaram em passar até Noé e também passaram. Com aquelas vidas, não só cresciam os anos, senão também os corpos, e dos filhos de Deus, que eram os descendentes de Sete, e das filhas dos homens, que eram as descendentes de Caim, nasceram os gigantes, de quem diz a Escritura: erant gigantus super terram. Alguns ossos que ainda duram, destes que o mesmo texto sagrado chama varões, famosos, demonstraram pela simetria humana que não podiam ser menos que de 20 e mais côvados. Aqui é uma referência, antiga medida de comprimento. Ainda na história das batalhas de Davi, temos memória de outros 4, posto que de muito menor estatura. Mas enfim, acabou a era dos gigantes, porque tudo nessa vida, e mais depressa o que é grande, acaba e passa. Diminuídos os homens nos corpos e nas idades, quando tinham a morte mais perto da vida, quem tal crera? Então cresceram mais na ambição e soberba. E sendo todos iguais e livres por natureza, houve alguns que entraram em pensamento de se fazer senhores dos outros por violência, e o conseguiram. O primeiro que se atreveu a pôr coroa na cabeça foi Nerod, que também com o nome de Nino, ou Belo, deu princípio aos 4 impérios, ou monarquias do mundo. O primeiro foi o dos assírios e caldeus, e onde está o Império Caldaico? O segundo foi o dos persas, e onde está o Império Persiano? O terceiro foi o dos gregos, e onde está o Império Grego? O quarto, e maior de todos, foi o dos romanos, e onde está o Império Romano? Se alguma coisa permanece, deste é só o nome. Todos passaram, porque tudo passa. Em 3 formosas visões representou Deus estes mesmos impérios a um rei e a 2 profetas. A primeira visão foi a Nabucodonosor na estátua de 4 metais. A segunda a Zacarias em 4 carroças de cavalos de diferentes cores. A terceira a Daniel em um conflito dos 4 ventos principais que no meio do mar se davam batalha. Pois se todas essas visões eram de Deus e todas representavam os mesmos impérios, por que variou tanto a sabedoria divina às figuras, e sobre a primeira da estátua tão clara e manifesta acrescentou outras 2 tão diversas em tudo? Porque a estátua, na natureza dos metais de que era composta, e no mesmo nome de estátua, parece que representava estabilidade e firmeza, e porque nenhum daqueles impérios havia de perseverar firme e estável, mas todos se haviam de mudar sucessivamente, e ir passando de umas nações a outras. Por isso os tornou a representar na variedade das carroças, na inconstância das rodas e na carreira e velocidade dos cavalos. Mas não parou aqui a energia da representação, como não encarecida ainda bastantemente. A estátua estava em pé, e as carroças podiam estar paradas, e porque aqueles impérios correndo mais precipitadamente que a rédea solta não haviam de parar no mesmo passo, nem por um só momento, e sempre se haviam de ir mudando e passando. Por isso, finalmente, os representou Deus na coisa mais inquieta, mudável e instável, quais são os ventos, e muito mais quando embravecidos e furiosos. Et ecce quator venti celli pugnabant in mare magnum. Enquanto passaram estes 4 impérios, que foi a terceira, quarta, quinta e sexta idade do mundo, entrando também pela 7ª, quem haverá que possa compreender quanto passou no mesmo mundo? Quando começou o primeiro império, então começou também a idolatria, digno o castigo do céu, que pois os homens se fizeram adorar, chegassem os mesmos a adorar paus e pedras. Os reis, porém, que eram ou tinham sido os idólatras, canonizados depois pela adulação e lisonja, ou na vida ou depois da morte, vinham também eles a ser ídolos. Assim Saturno, assim Júpiter, assim Mercúrio, assim Apolo, assim Marte, assim Vênus, assim Diana.
E posto que todos estes deixaram os seus nomes gravados nas estrelas, elas permanecem, mas eles passaram. Passaram os ídolos, e também passaram os oráculos, com que neles respondia o pai da mentira, porque ao som da verdade do evangelho, todos emudeceram. Então começaram as guerras. E que direi dos exércitos inumeráveis, das batalhas campais e marítimas, das vitórias e triunfos de umas nações e da ruína, abatimento e servidão de outras, tão vária e alternada sempre? Só digo que assim a glória, a alegria e a alegria dos vencedores, como a dor e a afronta dos vencidos, tudo passou, porque tudo passa. O exército de Xerxes, que foi o maior que viu o mundo, constava de 5.000 naus e 5 milhões de combatentes. E porque de uma e outra parte fez continente o Helesponto e cavou, e fez navegável o monte Athos. Disse dele Marco Túlio, que caminhava os mares a pé e navegava os montes. Tantis classicus Xerxes in Graecian transit, ut Helesponto junto atque monte per fosso Maria ambularit terranquem navigarit Maria pedibus per angra classibus montes. A tradução é de Marco Túlio no livro de Cícero, né, dizendo o seguinte: passou Xerxes pela Grécia com tão grande armada que, alcançado o Helesponto e atravessado o Monte Athos, era como se houvesse percorrido em marcha os mares e navegado a terra, atravessado os mares a pé e de barco os montes. Mas todo aquele imenso e formidável aparato que, visto, fez tremer o mar e a terra, tão brevemente passou e desapareceu, sendo desaparatado e vencido, que só ficou dele este dito: o mesmo Temístocles, que com muito desigual poder o desfez, o pôs em fugida. Também passou, como na Grécia, e fora dela passaram todos os famosos capitães e suas vitórias. Passou Pirro, passou Mitrídates, passou Filipe de Macedônia, passaram Heitor e Aquiles, passaram Aníbal e Cipião, passaram Pompeu e Júlio César, passou o grande Alexandre, nome singular e sem parelha, e até Hércules, ou fosse um, ou muitos, todos passaram, porque tudo passa. Costumam as letras seguir as armas, porque tudo leva após si o maior poder, e assim floresceram variamente e em diversas partes no tempo destes impérios todas as ciências e artes. Floresceu a filosofia, floresceu a matemática, floresceu a teologia, floresceu a astrologia, floresceu a medicina, floresceu a música, floresceu a oratória, floresceu a poética, floresceu a história, floresceu a arquitetura, floresceu a pintura, floresceu a estatuária, mas assim como as flores se murcham e se secam, assim passaram todos os autores mais celebrados das mesmas ciências e artes. Na estatuária passou Fídias e Lísipo, na pintura passou Timantes e Apelles, na arquitetura passou Miliagenes e Demócrates, na música passou Orfeu e Anfião, na história Tucídides e Lívio, na eloquência Demóstenes e Tulião, na poética Homero e Virgílio, na astrologia Anaxágoras e Ptolomeu, na medicina Esculápio e Hipócrates, na matemática Euclides e Arquimedes, na filosofia Platão e Aristóteles, na teologia Mercúrio, Trimegisto e Apolônio Tiânio, e por junto em todas as ciências passaram no mesmo tempo os 7 sábios da Grécia, porque ou junto ou dividido tudo passa. Só a ética e moral, como tão necessárias à vida e à virtude, parece que não haviam de passar, mas os platônicos, os peripatéticos, os epicureus, os cínicos, os pitagóricos, os estoicos, os acadêmicos, eles e suas escolas e seitas, todas passaram. Nenhuma coisa é mais própria desta consideração em que imos que os jogos e espetáculos públicos que os homens inventaram a título de passatempo, como se o mesmo tempo não passara, mas velozmente que tudo quanto passa. Os jogos foram os circenses, outros os dionísios, outros os juvenais, outros os nemeus, outros os maratoneus,
todos cheios de diferentes divertimentos em que se perdia a honestidade, como nos de Vênus, ou o juízo, como nos de Baco, mas nenhuns mais indignos dos outros humanos, e piedade natural que os gladiatórios. Saía toda Roma ao anfiteatro a quê? A ver e festejar como se matavam homens a homens. Caíam uns e sobrevinham outros, e outros, sem estar ao posto vago um só momento, aclamando a cabeça do mundo com aplausos mais carniceiros que cruéis, assim nos dá, como nos receber das feridas, tanto a intrepideza dos mortos como a fúria dos matadores. Os jogos seculares se chamavam assim, porque se celebravam uma só vez de século a século, e dizia o pregão público que convidava para eles: Venit ad ludus quos nemo vidit, unquam nec fissurus est. Vinde ver os jogos que ninguém viu, nem há de tornar a ver. E com este desengano da vida passada e desesperação da futura, os iam todos ver, e se chamavam os jogos. Os Olímpicos foram os mais célebres e famosos de todos, em que de 5 em 5 anos concorria todo mundo a uma cidade do mesmo nome, ou a levar, ou a ver quem levava uma coroa de louro. Por esses jogos, mais que pelo curso do sol, se contavam e distinguiam os anos. Mas como toda a competência era correr, e o que mais corria, o que triunfava, não podia deixar de passar as Olimpíadas, como passaram todos os outros jogos daqueles tempos, ou todos os passatempos daqueles jogos. Só uma coisa há que não pode passar, porque o que nunca foi não pode deixar de ser, e tais parece que foram as fábulas que neste mesmo tempo se inventaram e fingiram. Mas se elas não passaram em si mesmas, passaram naqueles casos, e coisas que deram ocasiões a se fingirem. Na seca universal que abrasou todo mundo, passou a fábula de Faetonte. No dilúvio particular que inundou grande parte daquele, passou a fábula de Deucalião. No estudo em que o rei Atlante contemplava o curso e movimentos das estrelas, passou a fábula de trazer o céu aos ombros. A especulação contínua de todas as noites com que Endimião observava os efeitos do planeta mais vizinho à Terra, passou a fábula dos seus amores com a Lua. E porque também os nossos vícios, a nossa fraca virtude e a nossa mesma vida passam como fábula. O amor e complacência de nós mesmos passou na fábula de Narciso, a riqueza sem juízo na fábula de Midas, a cabeça insaciável na fábula de Tântalo, a inveja do bem alheio na fábula e abutre de Tício, a inconstância da fortuna mais alta na fábula e roda de Euxião, o perigo de acertar com o meio da verdade e não declinar aos vícios dos extremos na fábula de Sila e Caríbides, e finalmente a certeza da morte e incerteza da vida pendente sempre de um fio passou e está continuamente passando na fábula das Parcas. Assim envolveram e misturaram os sábios daquele tempo o que há com o que não há, e o certo com o fabuloso, para que nem o louvor nos devaneça, nem a calúnia nos desanime, pois o verdadeiro e o falso, a verdade e a mentira, tudo passa. Mas não é justo que nesta passagem de tudo o que passou no tempo dos 4 impérios profanos do mundo, passamos nós em silêncio aquela república sagrada que alcançou a todos 4 e que, por ser fundada por Deus, parece que tinha direito a não passar. Nasceu a República Hebreia no cativeiro do Egito, a quem então levantasse a figura. Facilmente lhe podia pronosticar os 3 cativeiros e transmigrações com que foi arrancada da pátria, uma vez cativa por Salmanassar, em que passou desterrada aos assírios, outra vez cativa por Nabucodonosor, em que passou desterrada aos babilônios, e a terceira e última vez cativa por Tito e Vespasiano, em que passou desterrada a todas as terras e nações do mundo. Começou no famoso triunvirato de Abraão, Isaque e Jacó, tantas vezes nomeado e honrado por boca do mesmo Deus, mas nem por isso deixaram de passar todos 3. Sucedeu-lhe José o que sonhou as suas felicidades
e as adorações de seu pai e irmãos, e posto que todas se cumpriram, todas passaram como se foram um sonho. Teve o mesmo povo 3 estados de governo, o dos juízes, o dos reis, o dos capitães, e se bem subindo e descendo, as varas se trocaram com os cetros e os cetros com os bastões. Nenhum daqueles estados foi estável, todos passaram. Nos juízes passou a espada de Gedeão, o arado de Sangar, a queixada de Sansão. Nos reis passou a valentia de Davi, a sabedoria de Salomão e a piedade e religião de Josias. Nos capitães passou o braço invencível de Judas Macabeu, vencedor de tantas batalhas, passou a façanha imortal de Eleazar, que, metendo-se debaixo do elefante, cavou a sua própria sepultura, e passou o mais glorioso que todos o honrado e zeloso testamento do velho Matias, digno de ser escrito em bronzes. E por que não fiquem totalmente em silêncio as heroínas da mesma nação? 4 houve nela insígnias na formosura: Sara, Raquel, Esté e Judite. Todas foram, porém, fatais a quem as amou. Sara a um peregrino com perigos, Raquel a um pastor com trabalhos, Esté a um rei com desgostos, e Judite a um general com a morte. Este acabou miseravelmente a vida, mas as formosuras, antes de se acabarem as vidas, já tinham passado. Floresceram no mesmo povo, além de outros igualmente verdadeiros, 16 profetas canônicos, 4 maiores e 12 menores. Mas em espaço de 3 séculos, os maiores e menores, desde Oséias a Malaquias, todos passaram. Passaram os milagres da vara, passaram os das serpente de metal, passaram os de Elias e Eliseu, e porque só faltava passar a lei de Moisés e o sacerdócio de Arão, a lei e o sacerdócio também passaram, porque tudo passa. Agora quisera eu perguntar ao mundo se, como me enche a memória de tantas coisas que todas passaram, me mostrará alguma aos olhos que não passasse. As 7 fábricas a que a fama deu o nome de maravilhas acrescentaram alguns como 8ª, o anfiteatro romano. Mas a maravilha 8ª ou 9ª é que todas essas maravilhas, que pareciam eternas, passaram. A primeira maravilha foram as pirâmides do Egito, e a segunda os muros da Babilônia, a terceira a torre de Faros, a quarta o colosso de Rhodes, a quinta o mausoléu de Caria, a sexta o templo de Diana Efesina, a sétima o simulacro de Júpiter Olímpico. E deixando o anfiteatro de que só se vêem as ruínas, as pirâmides caíram, os muros arrasaram-se, os colossos desfez-se, o mausoléu sepultou-se, a torre sumiu-se, o farol apagou-se, o templo ardeu e o simulacro, como simulacro, desvaneceu-se em si mesmo. Tem mais que dizer ou que opor o mundo? Só pode apelar para as mais fortes e bem fundadas cidades, cortes e metrópoles dos mais poderosos impérios, argumento verdadeiramente de grande boato, antes de se lhe tomar o peso. Nínive, a corte de Nino, foi a maior cidade do mundo. Andava-se de porta a porta, não menos que em 3 dias de caminho. Edificada de propósito com a arrogância de que nenhuma outra a igualasse como não igualou. Mas onde está essa Nínive? Ecbátana, corte de Asfajax, e cidade que o texto sagrado chama potentíssima, era cercada de 7 ordens de muros, todas de pedra quadradas, cada uma de 27 palmos por todas as faces, e as portas com prodigiosa altura de 100 côvados. Mas onde está essa Ecbátana? Susa, corte de Assuero e metrópole de 127 províncias, cujo palácio representava um céu estrelado fundado sobre colunas de ouro e pedras preciosas, e cujos muros eram de mármores brancos e jaspes de diferentes cores. Bem se deixa ver quão forte e inexpugnável seria, pois defendia tão grande monarca, dominava tantos reinos e guardava tantos tesouros. Mas onde está essa Susa? Se houvéssemos de fazer a mesma pergunta às ruínas de Tebas, de Mênfis, de Bactra, de Cartago, de Corinto, de Sebaste e da mais conhecida de todas, Jerusalém, necessário seria dar volta a toda a redondeza da terra. De Troia, disse Ovídio,
Ian seges est up Troia fuit, que quer dizer Herodes, né? Já neste lugar se ergueu Troia. E o mesmo podemos dizer das planícies, vales e montes, donde se levantavam as nuvens aqueles vastíssimos corpos de casas, muralhas e torres. De umas se não sabem os lugares onde estiveram, de outras se lavram, semeiam e plantam os mesmos lugares, sem mais vestígios de haverem sido o que os encontram os arados quando rompem a terra. Para que os homens, compostos de carne e sangue, e se não queixem da brevidade da vida, pois também as pedras morrem, e para que ninguém se atreva a negar que tudo quanto houve passou, e tudo quanto é, passa. A razão deste curso, ou precipício geral com que tudo passa, não é uma só, senão duas. Uma contrária a toda estabilidade e outra repugnante ao mesmo ser. E quais são? O tempo, e antes do tempo, o nada. Que coisa mais veloz, mais fugitiva e mais instável que o tempo? Tão instável que nenhum poder, nem ainda o divino, pode parar. Por isso, os 4 animais que tiravam pela carroça da glória de Deus neste mundo não tinham rédeas. Descreveu o tempo no palácio do sol, o mais grandioso de todos os poetas, e dividindo-o em suas partes, disse assim elegantemente, que é uma citação, né, da Metamorfoses, que é um poema aí que ele cita, e que diz o seguinte: à direita e à esquerda, o dia, o mês e ano, bem como séculos, e postadas a intervalos regulares, a horas, uma nova primavera permanecia de pé, cingida por coroa de flores, nua de pé também a estiagem, espunhando um feixe de espigas, e firme de pé estava o outono ensanguentado de uvas pisadas, e ainda o glacial inverno de brancos desgrenhados cabelos. E aqui o padre Antônio Vieira continua. Elegantemente, torno a dizer, mas falsa e impropriamente. Aquele Stabat, que não significa estava, né? Tantas vezes repetido, é o que tirou toda a semelhança de verdade à engenhosa pintura. Porque nem a primavera com as suas flores, nem o estio com as suas espigas, nem o outono com os seus frutos, nem o inverno com os seus frios e neves, o mais tolhido e entorpecido que pareça, podem estar parados um momento. Passam as horas, passam os dias, passam os anos, passam os séculos, e se houvesse hieroglífico com que se pudessem pintar, haviam de ser todos com asas, não só correndo e fugindo, mas voando e desaparecendo. Nem escusa está em propriedade estar o sol assentado, sedebat in solo Phoebus, que é traduzindo aqui, sentado se achava Febo no trono. Porque o sol pode parar como no tempo de Josué, ou tornar atrás como no tempo de Ezequias, mas o tempo em nenhum tempo nem parar, nem deixar de ir por diante sempre, e com a mesma velocidade. Bem emendou esta sua impropriedade o mesmo poeta, quando depois disse, aqui citando novamente, né, as Metamorfoses, traduzindo o seguinte: os mesmos tempos deslizam em constante movimento de maneira tão diferente da de um rio, não pode, com efeito, parar, nem pode parar tão pouco ligeira a hora. E como o tempo não tem, nem pode ter consistência alguma, e todas as coisas desde seu princípio nasceram juntamente com o tempo, por isso nem ele, nem elas podem parar um momento, mas com perpétuo moto e revolução insuperável passar e ir passando sempre. A segunda razão ainda é mais natural e mais forte, o nada. Todas as coisas se resolvem naturalmente e vão buscar com todo o peso e ímpeto da natureza o princípio de onde nasceram. O homem, porque foi formado da terra, ainda que seja com o dispêndio da própria vida e suma repugnância da vontade, sempre vai buscar a terra e só descansa na sepultura. Os rios, esquecidos da doçura de suas águas, posto que a dos mares sejam amargosas, como todos nasceram do mar, todos vão buscar o mesmo mar, e só nele se desafogam e param como em seu centro. Assim, todas as coisas deste mundo, por grandes e estáveis que pareçam, tirou-as Deus com o mesmo mundo do não ser ao ser. E como Deus as criou de nada, todas correm precipitadamente, e sem que ninguém as possa ter mão, ao mesmo nada de que foram criadas.
Vistes o torrente formado da tempestade súbita, como se despenha impetuoso e concorrido, e tanto que cessou a chuva, também ele se secou, e sumiu subitamente, e tornou a ser o nada que dantes era? Pois assim é tudo, e somos todos, diz Davi, citando aqui os Salmos, né? Ad nihilum devenent tanquam aqua decurrens, que traduzindo é regressem ao nada, escorrendo como água. Sonhastes no último quarto da noite, quando as representações da fantasia são menos confusas, que possuireis grandes riquezas, que gozáveis grandes delícias, que estáveis levantando a grandes dignidades. E quando depois acordastes, vistes com os olhos abertos que tudo era nada? Pois assim passam a ser nada em um abrir de olhos de todas as aparências deste mundo. Diz o mesmo profeta, velut somnium sergentium domine imaginem ipsorum ad nihilum regis. Traduzindo aqui, diz, como um sonho de quem acorda, Senhor, fazei tornar ao nada a sua imagem. De sorte que essas são as duas razões porque todas as coisas passam. Passam porque voam com o tempo e passam porque vão caminhando para o nada de onde saíram. Por isso, como diz o Espírito Santo, quando umas passaram ou têm passado, é necessário que venham outras para também passar. Aqui citando o livro Eclesiásticos, Generatio praeterit et generatio advenit terra autem in aeternum estat. E traduzindo, uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre firme permanece. Mas se bem se repara nesta mesma sentença, sendo tão poucas as suas palavras, assim como as confirmam, assim outras parece que impugnam e destroem quanto imos dizendo. Porque se a terra está sempre firme e estável, terra autem in aeternum estat, segue-se que ao menos a mesma terra não passa, e que há no mundo alguma coisa que não passe. Consideremos, pois, essa exceção ao nosso assunto, e diremos que passam as figuras, como diz São Paulo, mas que a terra, que é o teatro, não passa? Não digo, nem concedo tal. A terra toda não passa, mas passam, e sempre estão passando, todas as partes dela. A terra compõe-se de reinos, os reinos compõem-se de cidades, as cidades compõem-se de casas e campos, e principalmente de homens, e tudo isso, que tudo é terra, e toda a terra perpetuamente está passando. Daniel, revelando a Nabucodonosor a inteligência da sua estátua, disse que Deus muda os tempos e as idades, e conforme elas passa os reinos de uma parte para outra. Assim passou o reino do mesmo Nabuco para a Pérsia, o dos persas para a Grécia, o dos gregos para Roma e o dos romanos para tantos outros, quantos hoje coroam outras cabeças, as quais se devem lembrar daquela infalível sentença: regnum agente e ingentem transfetur propter injustitas, que aqui traduzindo, passa o império de uma nação a outra por causa das injustiças. O nosso reino, não sendo no sítio original dos maiores, quantas vezes passou a outras gentes? Passou aos suevos, passou aos alanos, passou aos cartagineses, passou aos romanos, passou aos árabes e sarracenos, e dentro da mesma Espanha também passou e tornou a passar. Os terremotos que se geram do ar violentado nas entranhas da terra são muito raros, mas os que se fazem na superfície dela sempre a trazem em perpétuo movimento. E se os grandes reinos e impérios não são estáveis e passam, que serão as cidades particulares, para que não é necessário que a roda da fortuna dê toda a volta? Não falo daquelas que acabaram como de morte súbita, abrasadas até a última cinza no incêndio de uma noite, como Troia e Lugdunum. Desta disse judiciosamente Sêneca, aqui a citação de Sêneca nas suas epístolas, que foi um filósofo romano, né? E aqui traduzindo diz o seguinte: quando a noite de incêndios passou sobre a grande cidade, que é Troia, coisa alguma, nem privada nem pública, ficou de pé. Os destinos dos homens, como das cidades, também mudam. Deixadas, pois, essas que subitamente passaram do ser ao não ser, só falo das que por seus passos contados vieram de um domínio a outro domínio. E quantas vezes as pombas de Babilônia
quantas os leões de Jerusalém, quantas as águias de Roma e de Constantinopla viram sobre suas muralhas outras bandeiras? O maior teatro de Marte no nosso século, e porventura que em nenhum outro, foram as guerras bélgicas, e na grande província de Holanda, exceto Dort, por isso chamada a Virgem, nenhuma cidade houve que não fosse conquistada e alternasse o domínio. Que direi dos confins sempre incertos e tão frequentemente mudados de Espanha com França, de França com Germânia, de Germânia com a Turquia e da Turquia com a Itália? Anos há que a antiga Creta, hoje Cândia, sem ser das ilhas errantes do arquipélago, tem posto em dúvida o mundo para onde há de ir, se há de reconhecer as cruzes ou as meias luzes. Quanto às casas membros menores, de que se compõem inumeravelmente as cidades, quem poderá compreender o inextricável labirinto com que, à maneira de peixes do mar, se andam sempre movendo e passando de um dono para outro dono? Ouçamos a familiar evidência com que o grande juízo de Santo Agostinho demonstrou a um deles. Esta perpétua instabilidade introduz um rico que, jactancioso de ser senhor da sua casa, dizia: Domum meum habeo, e pergunta-lhe o santo assim: Quam domino tuam, quam pater meu mihi dimist, et unde ille habit? Avus noster illan reliquit, recurre ad proavum, inde ad abaum, et iam nomina non potes dicere. Pater tuus hic eam dimisit, transibit per illam, sec et tu transibit. Aí traduzindo, nós temos aqui: esta casa de que vos jactais, Senhor, por que é vossa? Por que a herdei de meu pai? E vosso pai, de quem a houve? De meu avô. E de quem a houve vosso avô? Do meu bisavô. E vosso bisavô de quem? De meu trisavô. Já não tendes palavras com que prosseguir de quem mais foi, e a quem mais passou essa casa que chamais vossa. Pois assim como ela passou, e vossos antepassados passaram por ela, assim ela e vós também haveis de passar. Por esse modo, sem firmeza, nem estabilidade alguma, estão sempre passando neste mundo as casas, as quintas, as herdades, os morgados. Uns porque os faz passar a morte, outros porque os manda passar a justiça, outros porque os convida a passar a riqueza dos que os compram, outros porque os obriga à necessidade dos que vendem, outros porque a força e poder os rouba e senhoreia por violência. Em suma, não há pedra, nem telhado, nem planta, nem raiz, nem palmo de terra na terra que não esteja sempre passando, porque tudo passa. Deste tudo que está sempre passando, é o homem não só a parte principal, mas verdadeiramente o tudo do mesmo tudo. E vendo o homem com os olhos abertos e ainda cegos como tudo passa, só nós vivemos como se não passáramos. Somos como os que, navegando com vento e maré e correndo velocissimamente pelo Tejo acima, se olham firmemente para a terra. Parece-lhes que os montes, as torres da cidade é a que passa, e os que passam são eles. É o que disse o poeta: Montes urbenquesque requedunt. Traduzindo o vídeo, né? Os montes das cidades caminham para trás. Mas demos volta a esta mesma comparação e veremos na Terra outro gênero de engano ainda maior. A maior ostentação de grandeza e majestade que se viu nesse mundo, e uma das três que Santo Agostinho desejara ver, foi a pompa e magnificência dos triunfos romanos. Entravam por uma das portas da cidade naquele tempo vastíssima e encaminhados longamente ao Capitólio. Precediam soldados vencedores com aclamações, seguiam-se representadas ao natural as cidades vencidas e as montanhas inacessíveis escaladas, os rios caudalosos vadeados com pontes, as fortalezas e armas dos inimigos, as máquinas com que foram expurgadas, em grande número de carros, os despojos e riquezas, e tudo o raro e admirável das regiões novamente sujeitas. Depois de tudo isso, a multidão dos cativos e talvez os mesmos reis manietados, e por fim em carroça de ouro e predaria tirada por elefantes, tigres ou leões domados, o famoso triunfador, ouvindo a espaços aquele glorioso e temeroso pregão: Memento te esse mortale.
que é lembre-se de que és mortal. Enquanto esta grande procissão, que assim lhe chama Sêneca, caminhava, estavam as ruas, as praças, as janelas e os palanques que para esse fim se faziam, cobertos de infinita gente, todos a ver. E se Diógenes então perguntasse quais eram os que passavam, se os do triunfo, se os que o estavam vendo, não há dúvida que parecia a pergunta digna de riso. Mas o certo é que tanto os da procissão e do triunfo, como os das janelas e palanques que os estavam vendo, uns e outros igualmente passavam, porque a vida e o tempo nunca para. E, ou indo, ou estando, ou caminhando, ou parados, todos sempre e com igual velocidade passamos. Declarou esta verdade tão mal advertida com a semelhança muito própria Santo Ambrósio, elegantemente. E aqui ele cita Santo Ambrósio, que tem a tradução aqui. E ainda que pareçamos não ir, corporalmente avançamos, com efeito tal como pelos ventos são levados a seu porto aqueles que dormem nos navios, também cada um de nós, no correr do espaço de nossa vida, e nele, como que deslizando, é conduzido a seu próprio fim. Tu dormes, sim, mas o teu tempo vai andando. Todos imos embarcados na mesma nau, que é a vida, e todos navegamos com o mesmo vento, que é o tempo. E assim como na nau uns governam o leme, outros mareiam as velas, uns vigiam, outros dormem, uns passeiam, outros estão assentados, uns cantam, outros jogam, outros comem, outros nenhuma coisa fazem, e todos igualmente caminham ao mesmo porto. Assim nós, ainda que o não pareça, insensivelmente vamos passando sempre, e avizinhando-se cada um ao seu fim, porque tu, conclui Ambrósio, dormes e o teu tempo anda. Tu dormes et tempus tuum ambulant. Disse pouco em dizer que o tempo anda porque corre e voa, mas advertiu bem em notar que nós dormimos, porque tendo os olhos abertos para ver que tudo passa, só para considerar que nós também passamos, parece que os temos fechados. Dito foi do grande filósofo Heráclito, alegado e celebrado por Sócrates. Non posse quenquam bis in eundem fluvium descedere, que diz a tradução. Em Cratilo, filósofo pré-socrático, né? E mestre de Platão, que deu o título de Cratilo a um de seus diálogos com Sócrates. Traduzindo, que nenhum homem podia entrar duas vezes em um rio. E por quê? Porque quando entrasse a segunda vez, já o rio que sempre corre e passa é outro. E daqui infiro que o mesmo sucedera se não fosse rio, senão lago ou tanque, aquele em que o homem entrasse. Porque ainda que a água do lago e do tanque não corre, nem se muda, corre porém, e sempre se está mudando o homem, que nunca permanece no mesmo estado. Et nunquam in eodem statu permanet. Que citação aqui de Jó. Assim o disse Jó, a quem o não disser, assim de todo homem, e de si mesmo não se conhece. Admira-se Fílon hebreu, de que, perguntando Deus a Adão onde estava, Adam ubies, ele não respondesse, mas logo escusa ao mesmo Adão e a qualquer outro homem a quem Deus fizesse a mesma pergunta. Porque como pode responder onde está quem não está? Se disser estou aqui, como subtilmente argui Santo Agostinho, entre a primeira sílaba e a segunda, já o estou não seria estou, nem o aqui seria o mesmo lugar, porque como tudo está passando, tudo se teria mudado. Por isso conclui o mesmo Fílon, que se Adão houvesse de responder a própria e verdadeiramente onde estava, havia de dizer nusquam, em nenhuma parte, porque em nenhuma parte está aquilo que nunca está, mas sempre passa. Aqui uma citação de Fílon hebreu, ao que propriamente poderia responder que nunca, já que as coisas humanas nunca permanecem firmes no mesmo estado. Considerando este contínuo passar do homem, não fora de si, senão onde verdadeiramente parece que está e permanece que é dentro de si mesmo, diziam os sábios da Grécia, como refere Eusébio Cesariense, que todo homem que chega a ser velho morre 6 vezes. E como? Passando da infância à puerícia, morre a infância. Passando da puerícia à adolescência, morre a puerícia. Passando da adolescência à juventude, morre a adolescência. Passando da juventude à idade de varão, morre a juventude. Passando da idade de varão à velhice, morre a idade de varão.
e, finalmente, acabando de viver por tanta continuação e sucessão de mortes, com a última, que só chamamos morte, morre a velhice. Assim o consideravam aqueles sábios mais larga e menos sabiamente do que deveram, aos quais, por isso, emendou São Paulo, dizendo que morria todos os dias, quotidem morium. E já pode ser que da comunicação que Sêneca teve com São Paulo, ensinou ele esta mesma lição ao seu discípulo, quando lhe diz, singulos dias, singulas vitas putas. Considera todos e cada um dos dias como outras vidas. Se o sol, que sempre é o mesmo, todos os dias, tem um novo nascimento e um novo ocaso, quanto mais o homem por sua natural inconstância tão mudável, que nenhum é hoje o que foi ontem, nem há de ser amanhã o que é hoje. Desenganemo-nos, pois todos, e diga-se cada um com el rei Ezequias, de maneusque ad verpa vesperam finis me, que traduzindo aqui, desde amanhã até a tarde me fareis acabar. E seja a última conclusão deste largo discurso, que então definiremos bem e conheceremos o que é esta vida e este mundo quando entendemos que nós não só estamos nele em perpétua passagem, mas em perpétuo passamento. Assim passamos todos e assim passa tudo para a vida. Desengano verdadeiramente não só triste, mas tristíssimo. Se este superlativo e outros de maior horror não foram mais devidos ao que, depois de tudo passar, se segue. Depois da vida, segue-se a conta. E sendo a conta que se há de dar de tudo que passou a vida, tristíssima e terribilíssima consideração é que, passando tudo para a vida, nada passa para a conta. O que faz e há de fazer dificultosa a conta são os pecados da vida e de toda a vida. E que confusão será naquele dia tão cheio de horror e assombro olhar para a vida e para os pecados de toda ela e ver que a vida passou e os pecados não passaram. Desse passar e não passar, não só temos os documentos da Escritura, mas grandes e manifestos exemplos da mesma natureza. Cristo Redentor e Juiz Universal nosso comparou o dia do juízo a uma rede lançada no mar. O mar é este mundo, a rede é a compreensão da ciência e justiça divina. Os que nela andam, nadando já presos, ou com maior ou menor largueza, são todos os homens. E assim como na rede, quando a malha é muito estreita, só a água pode passar e nenhuma outra coisa. Assim passa somente por ela a vida, e tudo mais, que são os pecados, fica dentro e nada passa. Oh, quão apertada e estreita é esta malha da rede de Deus! Quão fácil de passar, ainda por ela, a vida que, como a água, sempre está passando. Omnes morimur et quasi aqua dilabimur. Que é uma citação aqui, né, de Salmos. Todos morremos e como a água nos esvaímos. O mesmo Cristo comparou este passar, e não passar ao crivo, quando disse a seus discípulos, Satanas expetivit vos et cribaret sicut tricutum. Que é, Satanás pediu para vos peneirar com o trigo. Assim como no crivo, diz São João Crisóstomo, comentando essas palavras, assim como no crivo, dando uma e muitas voltas, passa o grão, e só fica a palha. Assim, neste mundo, que todo é furado, com a volta que dão os dias e os anos, passa a vida, e os gostos dela. Et in novissimo nihil remanet nisi solum peccatum. E traduzindo aqui, e no fim nada fica senão somente o pecado. E no fim, e para o fim, só fica o pecado. De outro crivo fala Davi, que é o das nuvens, por onde se coa a água da chuva, o qual mais altamente nos inculca este mesmo documento. Crimbans aquas de nubibus celorum. Traduzindo que criva as águas das nuvens dos céus. Desce a nuvem como esponja a beber no mar, e sendo a água do mar salgada e amargosa, passada porém pela nuvem, o que lá fica é o amargoso, e o que cá desce, o doce. Por isso, com grande propriedade este passar, e não passar se compara na nuvem ao crivo, na vida e na conta à nuvem.
O que passa por ela e cá logramos é o doce da vida. O que fica lá em cima e não vemos é o amargoso da conta. Não podia Jó faltar a enobrecer este mesmo assunto como tão próprio das suas experiências, com alguma semelhança que mais ainda nulo declare. Diz que observou Deus todos os seus caminhos e considerou as pegadas dos seus pés. Observantes omnes semitas meas et vestigia pedum meorum considerasses. E por que considera Deus não os passos senão as pegadas? Porque os passos passam, as pegadas ficam. Os passos pertencem à vida que passou, as pegadas à conta que não passa. Mas que diferentemente não passa Deus pelo que nós tão facilmente passamos. Nós deixamos as pegadas detrás das costas e Deus tem nas sempre diante dos olhos, com que as nota e observa. As pegadas para nós apagam-se como formadas em pó, para Deus não se apagam como gravadas em diamante. Tal é a consideração dos pecados, que na nossa memória logo se perde, na ciência divina sempre está presente. Os 70, em lugar de pegadas, trasladaram raízes, et rachites pedum meorum considerastes. Assim como os pés se chamam plantas, assim as pegadas lhes quadra bem o nome de raízes. E por que deu este nome Jó às pegadas dos seus passos? Não só porque os passos passam e as pegadas ficam, mas porque ficam como raízes fundas e firmes e que sempre permanecem. As pegadas estão manifestas e vêm-se as raízes estão escondidas e não se veem. E assim tem Deus guardado invisivelmente todos os nossos pecados, os quais no dia da conta rebentarão como raízes e brotarão nos castigos que pertencem à natureza de cada um. Isto é o que tanto cuidado dava a Jó. Finalmente, o apóstolo São Paulo, pregando contra os que abusam da paciência e benignidade de Deus, e em vez de se aproveitarem do espaço que lhes dá para a penitência, gastam a vida em acumular pecados sobre pecados. Não vês, diz, ó homem que desprezas as riquezas do sofrimento e longanimidade divina, e que, pelo contrário, segundo a dureza do teu coração, entesouras para ti a ira e vingança que te espera no dia do juízo? Aqui uma citação do livro de Romanos, que traduzindo: ou desprezas porventura as riquezas de sua bondade, paciência e longanimidade, na mesma medida da obstinação e do teu coração impenitente, entesouras contra ti a ira no dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus. De maneira que, ao pecar sobre pecar, chama São Paulo e entesourar, thesauris tibi, porque ainda que a vida e os dias em que pecamos passam, os pecados que nele cometemos não passam, mas ficam depositados nos tesouros da ira divina. Fala o apóstolo por boca do mesmo Deus, o qual diz no Deuteronômio, aqui citando, não estão essas coisas junto de mim escondidas e assinaladas nos meus tesouros. Pertence-me a vingança e a seu tempo e cobrarei. De maneira que ao pecar, sobre pecar, chama São Paulo entesourar, thesauris tibi, porque ainda que a vida e os dias que pecamos passam, os pecados que nele cometemos não passam, mas ficam depositados nos tesouros da ira divina. Fala o apóstolo por boca do mesmo Deus, o qual diz no Deuteronômio, não estão essas coisas junto de mim, escondidas e assinaladas nos meus tesouros? Pertence-me a vingança e a seu tempo a cobrarei. Estes tesouros, pois, que agora estão cerrados, se abrirão ao seu tempo e se descobrirão para a conta, no dia do juízo, que isso quer dizer, em dia ira et revelationes justi judicis Dei. Considerai-me um homem rico e que tem mais rendas cada ano do que há mister para se sustentar, que faz esse homem? Uma parte do que tem gasta e outra parte em tesoura. Pois isto é o que fazemos todos. Todos gastamos e todos entesouramos. Todos gastamos o que passa e todos entesouramos o que não passa. O que gastamos é o da vida, o que entesouramos, o da conta. Infinita matéria seria se agora houvéssemos de reduzir à prática uma e outra parte dessa demonstração e pô-las ambas em teatro. Mas por isso nos detivemos tanto no primeiro ponto do discurso
Não vimos nele desde o princípio do mundo como tudo passou? Não vimos como todos os que tantos séculos viveram passaram? Pois esse tudo que então passou para a vida é o nada que não passou para a conta. E esses todos que então morreram e agora estão sepultados são os que, ressuscitados neste mesmo dia, hão de aparecer vivos diante do tribunal divino, para dar essa conta estreitíssima de quanto fizeram. Neste tribunal viu São João assentado sobre um trono de admirável majestade o supremo juiz, e com aspecto tão horrível que afirma fugiu dele o céu e a terra. Aqui colocando a tradução, é uma citação do livro de Apocalipse. Vi depois um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e o céu e a terra fugiram da sua presença. Diz mais que viu a todos os mortos grandes e pequenos em pé, como réus diante do mesmo trono. Et vidi mortus magnus et priscilestantes in conspectu trone. E finalmente conclui que então apareceram e se abriram um livro e muitos livros, e que pelo que estava escrito nesses livros foram julgados todos, cada um conforme suas obras. Et libri operti sunt. Et alius liber apertus est, qui est vitae, et judicatis sunt, mortui ex is quae scripta erant in libris secundum opera ipsorum. Então, traduzindo aqui, e abriram-se os livros, e também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados, conforme as suas obras, a partir do que estava escrito nos livros. E dessa distinção que o evangelista faz de livro a livros, se vê claramente que o livro era da vida, liber qui est vita, e que os livros eram da conta, porque pelos livros foram julgados os mortos. Et judicati sunt mortui ex is quae scripta erant in libris. Assim entendem literalmente esses textos como Soam Beda e outros padres. Mas por que razão o livro da vida era livro e os livros da conta livros? Porque o livro da vida contém os da mesma vida, que são poucos, e os livros da conta contêm os pecados cometidos nos mesmos dias, que são muitos. Assim, que postos à vista do tremendo tribunal de uma parte do livro e da outra os livros, então se verão juntas e concordes as duas combinações do nosso assunto. No livro, como tudo passa para a vida, nos livros como nada passa para a conta. Este nada do qual dizemos que nada passa para a conta é o que agora havemos de examinar. Pergunto, se nada passa para a conta, parece que também o nada pode ser chamado a juízo? E se acaso for chamado escapará da conta o nada por ser nada? Creio que todos estão dizendo que sim, mas é certo e de fé que também o nada, por mais qualificado que seja, há de ser chamado a juízo, porque nada passa para a conta, nem o mesmo nada há de passar sem ela, e muito rigorosa. Ninguém foi mais qualificado na natureza, na lei da natureza que Jó, e ninguém mais qualificado na lei da graça que São Paulo, e que dizia de si um e outro. Jó dizia que nada tinha feito contra Deus. São Paulo dizia que nada havia na sua consciência de que ela o acusasse. E este nada de Jó e este nada de São Paulo escaparam, porventura, da conta e do juízo? Eles mesmos confessam que de nenhum modo. Jó dizia que Deus o tinha posto à questão de tormento, como réu, para averiguar se o que ele tinha por nada verdadeiramente era nada. Aqui uma citação. Para procurares a minha iniquidade e precustares o meu pecado, e para que saibas que não cometi nenhuma impiedade. E São Paulo dizia que ele se não dava por justificado do que na sua consciência reputava por nada, porque desse nada não havia ele de ser o juiz, senão Deus. Que outra citação? Verdade é que a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso estou justificado. Meu juiz é o Senhor. Eis aqui o quão manifesta e provada a verdade é que nada passa para a conta, pois até do mesmo nada há de tomar Deus e tão estreita. Mas qual é, ou pode ser, a razão porque onde dois homens tão grandes, tão qualificados
e tão santos como Jó e São Paulo não reconhecem nada de culpa, lhe age de arguir Deus e pedir-lhes conta? A primeira razão, e da parte de Deus, a qual só pode ignorar quem o não conhece, é porque, ainda nas coisas mais interiores nossas, conhece Deus muito mais de nós do que nós de nós. Quando Cristo, na mesa da última ceia, revelou aos apóstolos que um deles o havia de entregar, amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est, diz o evangelista que, muito tristes todos com tal notícia, começou cada um a perguntar: Nunquid ego num domine? Porventura, Senhor, sou eu esse? Pedro, André, João e os demais, exceto Judas, bem sabia cada um de si que não era o traidor, nem tal coisa lhes passara pelo pensamento, porque se não deixam estar muito seguros na boa fé da sua lealdade, mas pondo em dúvida o que não duvidavam, pergunta cada um a Cristo, se é ele o traidor. Nunquid ego sum? Porque, ainda que a própria consciência os não acusava, sabiam todos que sabia Cristo mais de cada um deles do que eles de si. Eles conheciam-se como homens, Cristo conhecia-os como Deus. Esse foi o erro e engano de São Pedro, que estava à mesma mesa. Pedro disse que, se fosse necessário, daria a vida por Cristo. Cristo, pelo contrário, disse que 3 vezes o havia de negar naquela noite. E por que foi esta a verdade? Porque Pedro falou pelo que ignorava de si, e Cristo pelo que conhecia dele. Uma citação aqui também. Anunciava-lhe Cristo de antemão aquilo que ele próprio em si ignorava. Diz Santo Agostinho: e como o juiz daquele dia conhece mais de nós do que nós de nós, não é muito que ele nos condene pelo que nós ignoramos, e que o seu juízo seja culpa o que no nosso parece inocência. A segunda razão, e da parte nossa, é porque, assim como Deus sabe tanto de nós, assim nós sabemos muito pouco de Deus, e por isso as nossas razões não podem alcançar as suas. Um dia depois de Cristo entrar triunfante em Jerusalém, vindo da Betânia para a mesma cidade, teve fome, e como visse ao longe uma figueira verde e copada, encaminhou os passos até ela, por se acaso tivesse algum fruto. Mas, porque não achou mais que folhas, lançou-lhe o Senhor maldição de que eternamente não desse fruto. Nanquam ex fructu nascatur in sempiterno. E no mesmo momento se secou a árvore, desde as folhas até as raízes. É, porém, muito de notar, neste caso, como nota São Marcos, que não era tempo de figos, non era tempus ficorum, pois não era tempo de aquela árvore ter fruto, porque a amaldiçoa Cristo e a seca, não só para aquele ano, senão para sempre. Podia haver causa ou desculpa mais natural de não ter fruto que não ser tempo dele? Da árvore a que é comparado o justo, diz Davi, que dará o seu fruto no seu tempo. Pois, se é louvor nas melhores árvores darem a seu tempo o seu fruto, como foi culpa nesta não se achar nela fruto quando não era tempo? O mesmo evangelista São Marcos diz que essa sentença de Cristo foi a resposta que o Senhor deu à árvore. Et respondes dixit ei, non amplius et eternum ex te fructum quaesquer manducet. Traduzindo, respondendo, disse-lhe: ninguém coma nunca mais do teu fruto. Se a sentença de Cristo foi a resposta que deu à árvore, sinal é que a ouviu primeiro e ela alegou de sua justiça. Reparem aqui os juízes, os condenadores, que nem a um tronco irracional e insensível condena Deus sem o ouvir. Mas que é o que alegou a árvore? Alegou o mesmo texto do evangelista, e estava como dizendo mudamente ao Senhor: eu bem tomara estar carregada de frutos maduros e sazoados, para os oferecer a meu Criador, porém a causa e impedimento natural de me achar sem eles é por não ser ainda chegado o tempo. E que, sem embargo, desta réplica ao parecer tão justificada a condenar-se fruto e com condenação eterna em sempiterno, assim foi, mas com que fundamento ou justiça? Entre todos os expositores da Escritura, mais letrados e de maior engenho, nenhum houve até agora que desse satisfação cabal a esta dúvida,
E a razão de se lhe não achar razão é porque as razões dos homens não alcançam as de Deus. E onde não sabe descobrir culpa ou juízo humano, e a pode achar o divino. Porque não compreende o homem a Deus? Porque Deus é incompreensível, pois também por isso juízos humanos não compreendem os divinos, porque os divinos são incompreensíveis. Sobre estes dois princípios tão manifestos, um da ciência de Deus para conosco, outro da nossa ignorância para com Deus, fica satisfeita e emudecida toda a admiração de que Deus haja de julgar até o que reputamos por nada, e nesse mesmo nada haja de arguir e achar culpas de que pedir e tomar conta no dia do juízo. Só resta um escrúpulo que ainda não acaba de se aquietar, e não menos que a seca da justiça, com que Deus nos haja de castigar pelo que não conhecemos. É verdade que Deus sabe de nós o que nós ignoramos de nós, mas essa mesma ignorância nossa não só parece que nos desculpa, mas nos livra de ser pecado o que não conhecemos como tal. Sem vontade não há culpa, sem conhecimento não há vontade. Como logo pode ser pecado e castigado como pecado o que não conheço? O que eu não conheço? Bem tinha decifrado essa teologia o autor do nosso provérbio. Quem ignorantemente peca, ignorantemente vai ao inferno. Uma só ignorância escusa do pecado, que é a invencível, mas esta poucas vezes se acha. Os demais não só pecam no pecado, mas na ignorância, com que não o conhecem. Não pecaram gravissimamente os judeus na morte de Cristo? E contudo, diz São Pedro que eles e os seus príncipes o fizeram ignorantemente? E o mesmo Cristo, quando disse Pater, ignoces illis non enim sciunt quid faciunt, justamente alegou por eles a ignorância e pediu para eles o perdão. Se a ignorância os livrara do pecado, não tinham necessidade de perdão, mas pediu-lhes o Senhor o perdão, quando lhes confessou a ignorância, porque tão fora estiveram de ficar isentos do pecado pela ignorância com que cometeram, que antes a mesma ignorância lhes acrescentou um pecado sobre outro pecado. Um pecado porque tiraram a vida aos Messias não conhecido, e outro pecado porque não o conheceram, tendo tanta obrigação como evidência para o conhecer. Isto mesmo é o que se vê hoje entre os que conhecem e adoram a Cristo, e não por acontecimento raro, senão comumente, nem só nas vidas, senão também nas mortes. Quantos pecados vemos, e quão grandes, nem emendados na vida, nem confessados na morte, os quais não só Deus, mas todo o mundo está conhecendo, e só os homens que os cometem os não conhecem. Não os conheço porque a largueza e relaxação da vida escurece a consciência e cega a alma. Não os conhecem porque o amor próprio sempre escusa e aligeira o que nos condena. Não os conhecem porque os interesses e conveniências deste mundo trazem consigo o esquecimento do outro. Não os conhecem porque os não querem examinar, nem consultar com quem deviam. Não os conhecem finalmente porque, com ignorância afetada, os não querem conhecer para os não emendar. Não quis entender de modo a bem poder arguir. Essa é uma citação de Salmos aqui. Vede agora se castigará Deus justamente no dia do juízo os pecados não conhecidos, se por cometidos merecem um castigo e por não conhecidos outro maior. Porém, se até aquele dia estarão desconhecidos e sepultados nas trevas desta maliciosa e ignorante ignorância, então ressuscitarão e sairão à luz, porque o mesmo juízo universal, como diz São Paulo, com os resplandores de sua presença, alumiará as consciências de todos os homens e descobrirá manifestamente a causa, tudo o que nelas estava escondido e as escusas. Aqui uma citação a 1 Coríntios, dizendo, até que venha o Senhor que porá às claras o que está oculto nas trevas. Por meio desta luz, desenganadas então e assombradas as mesmas consciências do muito que verão sair debaixo do nada que não viam ou não quiseram ver, nenhuma terá que estranhar nem replicar a sentença, ainda que seja de eterna condenação, e todas dirão convencidas, justus est Domine, est rectum judicium tum. Traduzindo, vós sois justo, Senhor, o reto é o vosso juízo. Oh, que grande mercê de Deus fora se hoje, que estamos na representação do mesmo juízo, dia do juízo,
o mesmo soberano juiz nos comunicara um raio daquela luz, para que viramos agora o que então havemos de ver, e com os pecados conhecidos nos apresentáramos antes ao tribunal de sua misericórdia, que depois ao de sua justiça. Mas bendita seja a bondade do mesmo Senhor, que não só nos deixou comunicado na sua doutrina um raio daquela luz, senão três, se nós lhe não cerramos os olhos. Sendo a matéria de tudo que passou para a vida e não há de passar para a conta, tão imensa capacidade humana, só a sabedoria divina a poderá compreender. E assim o fez Cristo Senhor nosso, reduzindo-a e repartindo-a em 3 parábolas, nas quais nos ensinou, em suma, toda a conta que nos há de pedir, e de que a primeira parábola é dos ofícios, a segunda dos talentos, a terceira das dívidas, e este mesmo número e ordem seguiremos para maior distinção e clareza. Quanto aos ofícios, diz a primeira parábola, que é a do vílico, que houve um homem rico, o qual deu a superintendência das suas herdades a um criado, com o nome de administrador delas. E porque não teve boa informação de seus procedimentos, o chamou à sua presença e lhe pediu conta, dizendo: Dai conta da vossa administração, porque desde esta hora estáis excluído dela. E essa circunstância de ser a conta a última, e não se pode emendar, é uma das mais rigorosas do dia do juízo. Vindo, pois, ao sentido da parábola, o homem rico é Deus, as suas herdades são as igrejas, e as províncias, o administrador no espiritual é o Papa, no temporal é o rei, e abaixo destes supremos todos os outros ministros eclesiásticos e seculares, que repartidamente têm inferior jurisdição sobre os mesmos súbditos. A todos estes, pois, há de pedir Deus estreita conta, não só quanto às pessoas, senão também, e muito mais, quanto aos ofícios. Quanto à pessoa, há de dar a cada um conta de si, e quanto aos ofícios, há de dar a mesma conta de todos aqueles que governou. E lhe foram sujeitos, de sorte que o Papa há de dar conta de toda a cristandade, o rei de toda a monarquia, o bispo de toda a diocese, o governador de toda a província, o pároco de toda a freguesia, o magistrado de toda a cidade e o cabeça da casa de toda a família. Oh, se os homens soubessem o peso que tomam sobre si quando com tanta ânsia e negociação pretendem, procuram os ofícios ou seculares ou eclesiásticos, como é certo que haviam de fugir e benzer-se deles. Mas não os procuram pelo peso, senão pela dignidade, pelo poder, pela honra, pela estimação e, mais que tudo hoje, pelo interesse. Porém, quando no dia de juízo se lhes tomar a conta pelo peso, então verão onde os leva a balança. Se é tão dificultoso dar boa conta da alma própria, que é uma, quão difícil e quão impossível será dá-la boa de tantas mil? Como é certo que não temos fé, nem sabemos a que nos obriga. Vedes quantas almas há nessa cidade, quantas almas há nessa província, quantas almas há em todo o reino. Pois sabei, se o ignorais ou não advertis, que de todas essas almas hão de dar conta a Deus os que governam a cidade, a província e o reino. Porque assim como sobre todos, e cada um tem o poder e mando, assim todos e cada um são obrigados a lhe fazer guardar as leis, não só humanas, senão também as divinas. Não é isso encarecimento meu, senão doutrina sólida e de fé pronunciada por boca de São Paulo. Obedecei, diz o apóstolo, a vossos superiores, sede-lhes muito sujeitos, porque a sua obrigação é zelar e vigiar sobre as vossas vidas, como aqueles que hão de dar conta a Deus de vossas almas. Vede quanto maior é a sujeição dos superiores que a dos súbditos, quantos são os súbditos que estão sujeitos ao superior, tantas são as almas de que estão sujeitas o superior a dar conta. E posto que este oráculo bastava para nenhum homem que tem fé querer tomar sobre si uma tal sujeição, ouve agora o que nunca ouvistes. Nem todas as sentenças de Cristo estão escritas no Evangelho. Algumas ficaram somente impressas na tradição de seus discípulos, entre as quais é tão notável como terrível esta: Omne peccatum quod remissus et
inclinatus admisseret, frater ad neglente protinus revetur seniorem. Que está aqui uma referência. Quer dizer, todos os pecados que cometem os súditos se escrevem e carregam logo no livro das culpas do superior, porque há de dar conta deles. De modo que, segundo essa sentença e revelação do mesmo Cristo, todos os homicídios, todos os adultérios, todos os furtos e todos os sacrilégios e mais pecados que os vassalos cometem na vida e reinado de um rei, e as ovelhas e súditos na vida e governo de um prelado, todos esses pecados se lançam logo e escrevem nos livros de Deus debaixo do título do tal rei e debaixo do título do tal prelado, para se lhes pedir conta deles no dia do juízo. Ponhamos agora este rei. Depois poremos também este prelado diante do tribunal divino e vejamos que respondem a estes cargos. O rei é o cabeça dos vassalos, a quem há de dar conta dos membros, senão a cabeça. O rei é a alma do reino, e quem há de dar conta do corpo, senão a alma? Pedirá, pois, conta Deus a qualquer rei, não digo dos pecados seus e da sua pessoa, senão dos alheios e do ofício, e que responderá já não rei, mas réu? Parece que poderá dizer, eu, Senhor, bem conhecia que era obrigado a evitar os pecados dos meus vassalos, quanto me fosse possível, mas a minha corte era grande, o meu reino dilatado e a minha monarquia estendida pela África e pela Ásia e pela América. E como eu não podia estar em tantas partes e tão distantes, na corte tinha provido os tribunais de presidentes e conselheiros no reino, de ministros de justiça e letras, nas conquistas de vice-reis e governadores, instruídos de regimentos muito justos e aprovados. Isto é tudo o que fiz e pude fazer. Também poderá meter nesta conta o seu próprio palácio e aqueles de que servia mais familiar e interiormente, mas sobre todos cai a réplica. E esses que elegestes, dirá Deus, por que os elegestes? Não foram alguns por afeição e outros por intercessão, e outros por adoração e outros por ruim e apaixonada informação? E os que ficaram de fora com mais conhecido merecimento, por que os excluístes? Mas dado que todos fossem eleitos com os olhos em mim, e justamente depois que na administração de seus ofícios conhecestes que não procediam como eram obrigados, porque os não removestes logo, porque os dissimulastes e conservastes, e o que é pior porque os despachastes de novo e com mais autorizados postos. Se o que assolou uma província o deixastes continuar na mesma assolação e depois o promovesses a outro governo maior, como não fostes cúmplices das suas injustiças e das suas culpas, que ele, em vez de remediar, acrescentou com as suas e com o exemplo destas. Se as suas tiranias vos foram manifestas, como as deixastes sem castigo e os donos os oferecidos sem restituição? Quantas lágrimas de órfãos, quantos gemidos de viúvas, quantos clamores de pobres chegaram ao céu no vosso reinado, quando, para suprir superfluidades vãs e doações inoficiosas, vossos ministros, por isso premiados e louvados, com impiedade mais que desumana, não os despojavam, mas despiam? Isto é o que poderia replicar Deus, emudecendo e não tendo que responder ao triste rei. E qual será a sua sentença? No dia do juízo se ouvirá. O certo é que Davi, rei santo, antes de pecador e depois de pecador, sempre exemplo de penitência, ou de que pedia perdão a Deus, era dos pecados ocultos e dos alheios. Mas os pecados ocultos naquele dia serão manifestos, e dos alheios, por ter sido rei, se lhe pedirá tão estreita conta como dos próprios. Entre agora o plerado a dar conta e a ouvir em estátua o processo, que depois da ressurreição lhe será notificado em carne, o que espetáculo será aparecer descoroado da mitra e despido dos parâmetros pontificiais diante da majestade de Cristo Jesus, aquele a quem o mesmo Senhor autorizou com o nome e poderes de seu vigário, e cuja humana e divina pessoa a representou nessa vida. Ó pastor et indolum, lhe dirá Cristo, tu que foste pastor no nome, e como ídolo te contentaste com a adoração exterior que não merecias, dá conta. Não te peço das misérias ocultas, senão das públicas e escandalosas de tuas mal guardadas e desprezadas ovelhas.
eram miseráveis no temporal e não tratastes de remediar suas pobrezas, e eram muito mais miseráveis no espiritual e não cuidastes de curar, nem de preservar seus pecados. Se as rendas que com tanta cobiça recolhias e com tanta avareza guardavas eram o meu patrimônio, que eu adquiro não menos que com meu sangue, por que o não distribuístes aos meus verdadeiros credores, que são os pobres? Por que o despendestes em carroças, criados e cavalos regalados, estando eles morrendo de fome, e investir as tuas paredes de ouro e seda, andando eles despidos e tremendo de frio? Se os erros de teus ministros visitava as vidas dos pequeninos, tratando mais de se aproveitar das condenações, de lhes emendar as consciências os pecados monstruosos dos grandes que tão soberba e escandalosamente viviam na face do mundo, como os deixasses triunfar com perpétua imunidade, como se foram superiores às leis da minha igreja. Confesso, Senhor, responderá o prelado, que em uma e outra coisa faltei, mas não sem causa. O que despendi com minha casa e pessoa foi para satisfazer aos olhos do vulgo, que só se leva destes exteriores e para conservar a autoridade do ofício e veneração da dignidade. E se contra os pecados dos grandes me não atrevi, foi porque os seus poderes são inexpugnáveis, e julguei por menos inconveniente não entrar com eles em batalha, que com a afronta e desprezo das mesmas leis da igreja ficar no fim da peleja vencido. E finalmente, Senhor, em uma e outra omissão, seguiu o exemplo universal e o que usam neste ofício os que com mais poderosas armas e com maiores jurisdições que a minha costumam em toda a parte fazer o mesmo. Ó ignorante, ó covarde, replicara Cristo, tão ignorante e covarde como se não tiveras lido as Escrituras, nem os cânones e exemplos da mesma igreja. Porventura Pedro e Paulo e os outros apóstolos que me imitaram a mim e os seus verdadeiros sucessores que os imitaram a eles conciliavam a autoridade das pessoas e do ofício, ainda entre gentios com os aparatos exteriores? Não sabes que esse mesmo povo, com cujos olhos te excusas, se por dares tudo aos pobres, te vissem desacompanhado só e a pé pelas ruas e ainda com os pés descalços, então se ajoelhariam todos diante de ti e te adorariam? E quanto à covardia de te não atreveres com os grandes, tendo a teu lado a espada de Pedro, contra quem se atrevia Davi, que foi o exemplar dos meus pastores? Entre as feras tomava-se com os leões, e entre os homens com os gigantes. Que fera mais fera que a imperatriz Eudóxia, e vê como o anão temeu Crisóstomo, e que leão mais corado que o imperador Teodósio, e vê como humilhou e pôs a seus pés Ambrósio? Finalmente, se não seguiste o valor destes, se não o que chamas costume dos outros, agora verás em ti e neles, que se eles o costumam fazer assim, eu também costumo mandar ao inferno os que assim o fazem. Isso baste quanto à conta dos ofícios, e tomem exemplo os ministros seculares na conta do rei e os eclesiásticos na do prelado. Quanto à conta dos talentos, esta temos na parábola dos criados a quem o rei encomendou diferentes cabedais, para que negociassem com eles enquanto fazia certa jornada. O rei é Cristo. A jornada foi a da sua subida ao céu, e a tornada há de ser no dia do juízo, em que há de pedir conta a cada um do que negociou com os talentos que lhe deu e do que lucrou e ganhou com eles. Aqui é uma citação do Evangelho de Mateus. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Os talentos são os meios assim universais, como particulares, com que a providência divina assiste a todos os homens, e a cada um para a sua salvação e perfeição. Os avanços ou ganâncias são o aumento das virtudes, merecimentos e graça que no exercício, a agência e indústria com que se aplicam os mesmos meios alcançam os que não são negligentes. Quão exata, pois, há de ser esta conta, e quão rigorosa para os que usarem mal do talento, na mesma história o temos. Os criados a quem o rei fiou os talentos,
talento é um tipo de moeda, né? Eram 3. O primeiro entregou 5, o qual granjeou outros 5. Ao segundo entregou 2, o qual granjeou outros 2, e ambos foram louvados. Ao terceiro deu um só talento, o qual ele enterrou. E posto que na conta o ofereceu outra vez, e restituiu inteiro, porque não tinha negociado com ele, nem adquirido coisa alguma. O Senhor não só o lançou fora de sua casa e o mandou privar do talento, mas o pronunciou por mal criado, serven nequam, servo mau, que foi a sentença de sua condenação. E se quem na conta torna a entregar o talento que Deus lhe deu inteiro e sem desfraudo se condena, que será dos que desbaratam e perdem e talvez o convertem contra si e contra o mesmo Deus? Para a inteligência dessa gravíssima e perigosa matéria, havemos de supor que se não cuida, e é que não só são talentos, os dons da natureza, os bens da fortuna e os dons particulares da graça, senão também os contrários ou privações de tudo isso. Não só é dote da natureza a formosura, senão também a fealdade. Não só as grandes forças, senão a fraqueza. Não só o agudo entendimento, senão o rude. Não só a perfeita vista, senão a cegueira. Não só a saúde, senão a enfermidade. Não só a larga vida, senão a breve. Do mesmo modo, nos bens que chamam da fortuna, não só é bem o ilustre nascimento, senão o humilde. Não só as dignidades altas, senão o lugar, o ofício abatido, não só as riquezas, senão a pobreza, não só o descanso, senão os trabalhos, não só os sucessos prósperos, senão os adversos, não só os bandos, senão o ser mandado, nem só as vitórias e triunfos, senão o ser vencido. Finalmente, nas graças ou dons da graça, não só é graça o dom das línguas, mas o não saber falar ou ser mudo, não só o das letras e ciências, senão o da ignorância, não só o do conselho e discrição, senão o de não ter nem poder dar voto, não só o da ostentação e boato dos milagres, senão o de não ser em coisa alguma maravilhoso, senão totalmente desconhecido e desprezado. A razão desta verdade interior e providência verdadeiramente divina é porque todas essas coisas, posto que entre si contrárias, podem ser meios que igualmente nos levem à salvação e promovem a virtude, principalmente sendo distribuídos e dispensados por Deus e aplicados conforme o gênero de cada um. Que por isso, diz o texto, que foram dados os talentos. Assim, que tanto se podia aproveitar Raquel da sua formosura, como Lia da sua deformidade, tanto Aquitofel do seu entendimento, como Nabal da sua rudeza. Tanto Matusalém dos seus 900 anos, como o moço de Naim dos seus 20, tanto Crasso dos seus tesouros, como Jó da sua pobreza, tanto Júlio César da sua fortuna, como Pompeu da sua desgraça, tanto Alexandre Magno das suas vitórias, como Dário e Poro de ele os ter vencido. Tanto Arão da soltura e eloquência da sua língua, como Moisés no impedimento da sua. Tanto o subtilíssimo Escoto da sua ciência, como o Frei Junipero da sua simplicidade. Tanto São Pedro dos seus milagres, como o Batista de nunca fazer milagre. Daqui se segue que tanta coisa há de pedir Deus ao rico da sua riqueza, como ao pobre da sua pobreza. Tanta a unção da sua saúde, como ao doente da sua enfermidade. Tanta ao honrado da sua estimação, como ao afrontado da sua injúria. E tanta a todos do que deu a uns, como do que negou a outros. Porque se o rico pode granjear com o seu talento por meio da esmola, o pobre também pode com o seu por meio da paciência, e assim dos demais. Antes é certo que entre as coisas que se chamam prósperas ou adversas, mais eficazes são para o merecimento as que mortificam a natureza, que as que lisonjeiam o apetite, e mais seguras para a salvação as que pesam e carregam para a humildade que as que elevam e desvanecem para a soberba. Só souberam manejar uns e outros meios, aproveitar-se com igualdade de ambos os talentos. São Paulo, que dizia "Scio abundare et scio surire", no caso aqui, traduzindo, se como haver-me na abundância e passar fome. E Jó, que na mesma volta da sua primeira para a segunda fortuna, disse: "Si bonum suscepimos
demando Dei mala quare non suspiamus. Traduzindo, se recebemos de Deus os bens, por que não haveremos de receber também os males? Mas estes homens quadrados nascem poucas vezes no mundo. Os dados tão firmes se assentam com poucos pontos, como com muitos, e tão direitos estão com as sortes, como com os azares. Desta maneira, e seja esta a única e importantíssima advertência, desta maneira devemos aceitar como da mão de Deus e contentarmos-nos com o talento ou talentos que ele foi servido dar-nos, ou seja, como 5, ou como os 2, ou como um somente, e se puder ser nenhum, ainda fora mais seguro. Quando o rei distribuiu os talentos aos criados, não lemos que algum deles se descontentasse da repartição. Se os que Deus deu a outros são maiores que os vossos, eles terão mais, e vós menos do que dar conta ao mesmo Deus. Mas somos como os que lançam nas rendas dos reis, que só olham para o que recebem de presente, e não para a conta que hão de dar de futuro. Admirável foi nesse gênero a variedade e repartição de fortunas com que Jacó, digámo-lo assim, fadou a seus filhos, quando na hora da morte lhes lançou a bênção. Usou os nomes de diferentes animais, e a Judá chamou leão, a Dan serpente, aqui traduzindo, serpente sobre o caminho, e a Benjamim lobo, a Neftali o servo, a Isacar jumento. Os animais todos têm as suas inclinações, instintos e propriedades, e todos suas como virtudes ou vícios naturais. O leão generoso, a serpente astuta, o lobo voraz, o servo ligeiro, o jumento sofredor do trabalho. E debaixo dessas metáforas significava Jacó aos filhos os talentos de cada um e o uso deles, e quais haviam de ser as ações e sucessos de sua vida e descendências. E sendo assim, que esses mesmos irmãos sofreram tão mal ao mesmo pai, fazer uma túnica a um deles de melhor estofa, que por isso a quiseram tingir em seu próprio sangue, como agora nenhum deles se queixa de o pai os vestir de tão diferentes peles e pelos, e de lhes dar ou chamar tão diferentes nomes e de tão diferente nobreza, quanto vai de lobo a servo e de serpente a leão e de leão a jumento? Porque na diferença da túnica obrava Jacó como pai em seu nome, na diferença e repartição dos talentos falava como profeta em nome de Deus, e como a distribuição era feita por Deus e os talentos dados por ele, posto que fossem tão diversos na estimação e crédito quanto vai do império à servidão e do leão ao jumento. Todos abaixando a cabeça se contentaram e conformaram com a sua sorte, e nenhum houve que abrisse a boca para se queixar ou metesse os olhos debaixo das sobrancelhas para mostrar descontentamento. E que dirão a isto os que tantas vezes deixaram a religião e a mesma fé por não terem humildade, nem paciência para sofrer que se lhe antepusessem os que não podiam igualar no talento. Todo talento é arriscado ao perder, ou não dar boa conta dele à presunção humana. Os maiores pela soberba, os menores pela inveja, os mínimos pela desesperação e pusilanimidade. Da casta desses últimos foi o que enterrou o talento, podendo ser melhor e mais celebrado que todos, se o não enterrara. Puseram alguns teólogos em questão qual dos criados se mostrara mais industrioso, se o que com 2 talentos granjeara 2, ou o que com 5 granjeara 5, e como entre eles se não decidisse a questão, devolveu-se a uma academia de mercadores, os quais todos resolveram que mais industrioso fora o que com 2 negociara 2, que o que com 5 granjeara 5, porque mais dificultoso é ganhar pouco com pouco, que muito com muito. E sobre esta, que é a primeira máxima dos negociantes, provada com experiência, acrescentaram que se o que teve um só talento granjeara outro, excederia sem comparação na indústria ao dos 2 e ao dos 5. Grande consolação e verdadeira se a quisessem aceitar os talentos meridianos, mas quem poderá curar a cegueira e contentar a inveja dos que se veem excedidos? Saul, porque ouviu, vede a quem, porque ouviu que as chacotas lhe preferiam a Davi, tantas vezes e por tantos modos o quis matar, e por isso perdeu a coroa.
e Dédalo, aquele famoso artífice que preso em uma torre inventou e formou as asas com que fugiu dela voando. Vendo que Perdiz, seu discípulo, inventara o compasso e da imitação de uma espinha à serra, temendo que o havia de exceder no talento, o despenhou primeiro da mesma torre. Mas ainda são mais arriscados os talentos que na eminência se extremam sobre todos, que haviam de ser de Saulo, se o mesmo Cristo não descera do céu e o derrubara do cavalo para lhe enfrear orgulho, que havia de ser de Agostinho, de quem se rezava nas escolas católicas, a lógica agostina libera nos domini, se, amolecido com lágrimas de sua mãe, ela, como lírio que se gera das lágrimas de ouro, o não tornara a gerar? Suceder-lhe-ia o que ao profundíssimo engenho de Tertuliano e ao imenso de Orígenes, os quais, venerados como oráculos da sua idade e primeiros mestres da Igreja, a perderam e se perderam. Mas que muito é que o barro caia e se quebre, se o entendimento de Lúcifer, sendo maior que Deus criou, excedendo-o só o do mesmo Deus, antes quis cair do céu, que ver-se nele excedido. Tanta conta têm como isto os talentos menores, e só por isso poderão dar boa conta. A das dívidas é a que só nos resta, última maior e mais dificultosa de todas. Esta se contém na parábola do outro rei, o qual fez o que muitos não fazem, que é tomar conta aos criados de sua casa. Qui voluit rationem ponere cum servis suis. Traduzindo aqui, o reino dos céus é semelhante a um homem que quis fazer contas com os seus servos. Do que logo se segue, no princípio das contas, se mostra bem que esse chamado rei seria o mais poderoso e rico monarca, de quantos houve ou não houve no mundo, porque o primeiro criado foi convencido de que era devedor à fazenda o erário real de 120 milhões de ouro. Tanto vem a montar os que o texto chama decem militia talenta, porque falando Cristo com os hebreus e na língua hebraica, também os cômputo e valor da dívida se há de entender de talentos, não gregos, senão hebraicos. Mas como era possível que um criado devesse a seu rei 120 milhões? Respondo que, quando a parábola dissera 10.000 vezes outros tantos, ainda diria muito menos do que queria significar, porque este rei é Deus, e essa dívida é a dos benefícios que Deus tem feito ao homem. E como o menor benefício divino por si mesmo, ou por seu autor, é de valor infinito, não há número em toda a aritmética, nem preço em todas as criaturas com que se possa comparar, quanto mais igualar. Santo Agostinho, para representar mais clara e mais patentemente essa conta, introduz ao mesmo Cristo, fazendo-nos por sua própria pessoa os cargos do que lhe devemos, e como fará no dia do juízo. Que mais poderei eu ter feito pela minha vinha que não lhes tenha feito? Versículo muito familiar, usado aqui na Semana Santa, né? Que coisa há que eu devesse fazer-te, ó homem, ou devesse fazer por ti, que não tenha feito? De nada te era devedor. E como se o fora de quanto tenho, de quanto posso, de quanto sou, tudo empreguei e despendi contigo. Criei-te quando não eras, tirando-te dos abismos do não ser ao ser. Dei-te um corpo formado com minhas mãos, o mais perfeito. Dei-te uma alma tirada de minhas entranhas e feita à minha imagem e semelhança. Ornei e habilitei um e outro com mais as excelências potências e os mais nobres sentidos, para que fossem os instrumentos com que me servisses e amasses. E tu, ingrato, que fizeste? Dá conta dos cuidados, dos pensamentos e máquinas do teu entendimento, das lembranças e esquecimentos da tua memória, dos desejos e afeições da tua vontade. Dá conta de todos os passos de teus pés, de todas as suas obras, de tuas mãos, de todas as vistas dos teus olhos e de todas as atenções dos teus ouvidos, de todas as palavras de tua língua e de tudo mais que tu sabes e não cabe em palavra. Depois de criado, que seria de ti se eu, com o mesmo poder e providência, te não conservara? De repente perderias o ser, tornarias ao nada de onde saíste. Para a tua conservação te dei não só o necessário, senão o superabundante, tanta imensidade de criaturas no céu e na terra, tantas sujeitas a ti,
e ocupados em teu serviço. Dei-te um anjo que de dia e de noite, velando e dormindo, te assistisse e guardasse como sempre assistiu e guardou. Agora te revelo os perigos secretos e ocultos de que foste livre por seu meio. E tu, lembra-te dos públicos e manifestos que experimentaste e viste. Quantos pareceram em outros muito menores? Quantos mais moços que tu acabaram de mortes desastradas, repentinas, sem tempo nem lugar de arrependimento e emenda, que eu sempre te concedi? Dá, pois, conta da vida, dá conta da saúde, dá conta dos anos, dá conta dos dias, dá conta das horas, sendo muito poucas e contadas as que não empregasses em me oferecer. Até agora te referi às dívidas exteriores do poder. Agora me responderás às interiores. E pessoas do amor e do mundo que fiz, padeci por ti. Por ti, depois de te fazer a minha imagem e semelhança, me fiz a tua, fazendo-me homem. Por ti nasci nos desamparos de um presépio. Por ti fui desterrado ao Egito. Por ti vivi 30 anos sujeito à obediência de um oficial, ajudando o trabalho de suas mãos com as minhas e acompanhando o suor do seu rosto com o meu. Por ti e para ti saí ao mundo a pregar o reino do céu. Por ti e nas peregrinações de toda a Judéia e Galiléia, sempre a pé, muitas vezes descalço, padeci fome, sedes, pobrezas, sem ter lugar de descanso, nem onde reclinar a cabeça. Por ti recebi ingratidões por benefícios, ódios por amor, perseguições por boas obras. Por ti suei sangue, por ti fui preso, por ti fui afrontado e por ti esbofeteado, por ti cuspido e por ti açoitado, por ti escarnecido, por ti coroado de espinhos, por ti, enfim, crucificado entre ladrões, aberto em 4 fontes de sangue, atormentado e afligido de angústias e agonias mortais, e ainda depois de morto, atravessado o coração com uma lança. De tudo isto, pedi por ti perdão a Deus. E o pago que tu me deste foi não me perdoar, tornando-me a crucificar tantas vezes, quantas gravemente pecaste, como te mandei declarar pelo meu apóstolo. Se as gotas de sangue que derramei por ti tiveram conto, nem de uma só me pudera dar boa conta, ainda que padeceras por mim 1000 mortes, mas os milhares e os milhões foram das vezes que pisaste o mesmo sangue, sacrificando o infinito valor e merecimento dele aos ídolos do teu apetite. Ainda que em certo modo é maior dívida a de que agora te pedirei conta, que é a da vocação, reservei o saíres à luz deste mundo para o tempo da lei da graça. Chamei-te à fé antes de me poderes ouvir. Antecipou-se o meu amor ao teu uso da razão. E fiz-te ao meu amigo pelo batismo. Com o leite e a doutrina da igreja, te dei o verdadeiro conhecimento de mim. Benefício que por meus justos juízos, em 4 e 5 mil anos, não concedi a tantos, de que ainda nos teus dias careceram muitos. Não tiveste juízo nem consideração para ponderar e pasmar de que, tendo a minha justiça, razões para condenar um gentil que me não conheceu, as tivesse minha misericórdia para perdoar a um cristão que, conhecendo-me, tanto me ofendia. Perdida a graça da primeira vocação, caíste e tornei-te a chamar, e dar a mão para que te levantasses. Levantando, tornasses a rescindir uma, e tantas vezes, e eu, posto que tão repentinamente ofendido, e com tão continuadas experiências da pouca firmeza de teus propósitos e falsidade de tuas promessas, não cessei de lhe oferecer de novo meus braços e te receber sempre com eles abertos, até que, infiel, rebelde, obstinado, cerrando totalmente os ouvidos a minhas vozes, te deixastes jazer no profundo letargo da impertinência final. Dá agora conta de tantas inspirações interiores minhas, de tantos conselhos dos confessores e amigos, de tantas vozes e ameaças dos pregadores, que ou não querias ouvir, ou ouvias por curiosidade e cerimônia. E também ta pudera pedir de eu mesmo de te não chamar eficazmente na hora da morte, porque o desmereceste na vida. 7 fontes de graça deixei na minha igreja, que é o benefício da justificação, para que nelas se lavassem as almas de seus pecados, e com elas se regassem,
e crescessem as virtudes. Em uma te facilitei em tal forma o remédio para todas as culpas, que só com as confessar te prometi o perdão, que tu não quiseste aceitar. Fugiste da benignidade daquele sacramento como rigoroso, e amando mais as mesmas culpas que estimando o perdão. Em outra te dei a comer minha carne e a beber meu sangue, e justamente os tesouros infinitos de toda a minha divindade em penhor da glória e bem-aventurança eterna, que foi o altíssimo fim para que te criei. Desprezaste o fim, não quiseste usar dos meios, e porque escolheste antes estar para sempre sem mim no inferno, que comigo no céu tu é, e não minha a sentença. Tua é, e não a minha sentença, que logo ouvirás com os outros maus aventureiros. Ide malditos para o fogo eterno. Aqui parou a conta das dívidas, que era a última e maior partida, que só restava para as contas. E aqui virão a parar todos os que tão descuidados vivem de as dar boas naquele dia. Ó dia de ira, ó dia de furor, ó dia de vingança, ó dia de amargura, ó dia de calamidade, ó dia de miséria, ó dia estupenda, ó dia tremendo. Ó dia sobre toda a compreensão terrível. Assim lhe chamam com horror os clamores dos profetas, pela estreitíssima conta que nela se nos há de pedir a todos. E se tudo passa para a vida e nada passa para a conta, que cegueira e que insânia é a dos que todos seus cuidados empregam no que passa, sem memória nem cuidado do que não há de passar. Pode caber em entendimento com juízo maior loucura que trabalhar dia e de noite um homem, e cansar-se, desvelar-se e matar-se pelo que passa com a vida e há de deixar com a morte, e não ser o seu único cuidado, e desvelo tratar só do que só há de levar consigo e do que só lhe há de pedir conta? Ouçam esses loucos a Santo Agostinho. Pecas, homem, por amor do dinheiro, e cá há de ficar o dinheiro. Pecas por amor de herdade, e cá há de ficar a herdade. Pecas por amor da mulher, ou tua ou não tua, e cá há de ficar a mulher. Mas havendo de ficar cá tudo aquilo por que pecaste, o que só hás de levar contigo ao pecado. Toda a matéria dos pecados cá há de ficar, porque passou com a vida, e só o pecado há de ir conosco, porque não passou para a conta. Parece-me que para desenganar a quem tem fé basta a evidência desses dois pontos. O que só quiser alcançar de Deus e pedir aos que ouviram é que tomem este desengano enquanto vivem neste mundo e não o guardem para o inferno. Descreve o Espírito Santo no livro da sabedoria uma prática que tiveram entre si no inferno os que lá foram, depois de terem gastado a vida em tudo o que passa com a mesma vida. E o que falavam era desta maneira: Ergo eravimus a via veritatis et sol intelligente non est ortus nobis. Traduzindo, né? Sim, extraviamos-nos do caminho da verdade. Para nós não nasceu o sol da inteligência. O certo é, diziam, que erramos o caminho e que andamos às escuras e que tantos dias quanto vivemos nunca nos amanheceu a luz do sol, que nos aproveitaram a soberba e glória vã das honras do mundo? De que nos serviu a jactância das riquezas e os gostos delícias e passatempos em que elas se consomem, de que nos aproveitaram? Todas essas coisas passaram como a sombra, todas passaram como o correio que sempre caminha, e não para tanquam nuntius pecurnis, todas passaram como a nau que vai cortando as ondas e depois que passou se lhe não acha rastro. Todas passaram como a ave que, voando e batendo o leve vento, que corta, nem sinal deixa do seu caminho. Todas passaram como a seta despedida do arco ao lugar destinado, que, dividindo o ar, o qual logo se cerra e une, não se pode conhecer por onde passou. Agora conhecem bem no inferno e não acham comparação com que bastantemente declarar a sua velocidade, com que todas as coisas passam e com a mesma pressa. Dizem: passamo-nos nós, porque apenas nascidos logo deixamos
de ser, e sem deixar sinal algum de virtude em nossos próprios vícios nos consumimos. Isto conferiam entre si, naquela triste e tarde desenganada conversação, os miseráveis condenados, os quais, para maior dor, levantando os olhos ao céu e vendo lá gloriosos e triunfantes, os que trataram mais da estreiteza da conta que da largueza da vida, citando aqui o Salmo, fazendo penitência e gemendo sob a angústia de espírito, com vozes que lhes saíam do interior angustiado e com arrependimento e gemido, e já não aproveitavam, diziam entre si e consigo, que é o que diziam: aqueles são os de que nós zombávamos, rindo-nos dos seus escrúpulos de consciência e das penitências e rigores com que mortificavam seus corpos, quando nós só tratávamos de regalar os nossos, satisfazer-nos nos apetites. E agora vemos que eles foram os prudentes e sisudos, e nós os loucos e insensatos, pois eles, pondo os olhos no fim e no prêmio de que nós não fizemos, caso estão gozando da glória entre os santos, como nós padecendo as penas entre os condenados. Citando aqui, nós, insensatos, considerávamos a sua vida uma loucura e seu fim infame, e eis como agora são contados entre os filhos de Deus e partiram a sorte dos santos. Tais são as coisas que disseram, conclui o Espírito Santo, e tais os discursos que fizeram no inferno os maus, quando lá se viram. Talia disquered in inferno ri que peccaverunt. Vejamos agora e consideremos bem os que, por misericórdia de Deus, ainda temos tempo e vida, se é melhor aproveitar desse desengano neste mundo ou guardá-lo para o inferno. Se folgaremos no dia da conta de ter imitado os prudentes, que eternamente hão de gozar a vida de Deus no céu, ou acompanhar os loucos insensatos que hão de padecer as penas do inferno por toda a eternidade. E aqui se encerra esse sermão do Padre Antônio Vieira. Muito obrigado pela atenção.